Valeu. Fiquei incumbido de falar aqui sobre um testemunho de 12 aos 16 anos. Mas antes de chegar aos 12 anos, passei algo que eu preciso falar, que foi na minha infância, que vocês acabaram de escrever e depois vocês vão terminar de escrever, terminando o seu inventário. Com 4 anos de idade, meus pais se separaram. Mas não foi uma separação simples, foi uma separação muito violenta, do qual meu pai chegou a puxar uma arma e a minha mãe me colocou no meio, e pela graça do nosso Senhor, meu pai não atirou, e a partir dali eles se separaram. Minha mãe, que eles moravam em São Paulo, minha mãe me trouxe para minha avó me criar, me trouxe escondido. Meu pai bêbado adormeceu e ela me trouxe naquela mesma noite. Nós viemos de ônibus, São Paulo para Fortaleza, 3 dias de viagem. Cheguei, eu me lembro de eu acordando e tá toda a minha família, minha nova família, né, meus tios, minha avó, olhando, e eu acordando dentro de uma rede. E dali para frente, nunca mais a minha vida foi a mesma. E foram várias as vezes que eu esperava meu pai chegar e ele não ia. Eu me arrumava todo, porque eu esperava o meu herói vir, né? E ele não ia. E foi gerando uma revolta, uma mágoa, uma raiva. E além disso, tinha parte da minha mãe, porque na minha cabeça a culpa era da minha mãe, porque ela tinha traído meu pai. Segundo ele, ela tinha traído ele vivia viajando, desde sempre. Eu não tinha nem o carinho e a atenção de um nem de outro. E aí fui para casa da minha avó, e eu tenho na minha imagem mental a imagem de uma mulher com órgãos sexuais masculinos e um homem com órgãos sexuais femininos, e eu dentro de um berço olhando. Até hoje eu não sei se foi um sonho, mas depois eu percebi que simplesmente eles faziam sexo na minha frente. Não sei se com meu pai, não sei se com outros homens. E a sexualidade, a rebeldia, tudo foi muito destoante na minha vida, tudo foi muito torto. E eu comecei a me rebelar aos 12 anos de idade, agora entrando sim na fase que vocês vão já escrever. Aos 12 anos de idade, aos 11 anos eu perdi minha virgindade. Perdi minha virgindade com uma menina de 16 anos, bem mais velha que eu. E aos 11 para os 12 anos, eu fumei meu primeiro cigarro de maconha, com 11 anos de idade. Dos 12 aos 16, não vai finalizar tudo que eu teria que falar, mas eu preciso que vocês entendam que foi nessa fase que começou o aprofundamento nas drogas, na rebeldia. Entrei em gangues. Na época não eram facções como hoje em dia, né, e não tinham tantas armas nem tantas drogas, mas a gente brigava. E começamos a usar drogas, ir para baile funks, brigar, ia para sair de noite para pichar muros, e a minha sexualidade era tão destoante assim que eu não tinha um dia que eu não acessasse vídeos pornôs. Então era uma criança, mas que já era um completo viciado e completo drogado. Isso durou na minha vida durante muitos anos. Eu parei de usar drogas, eu tenho 44 anos. Eu parei de usar drogas há 12 anos. Há 12 anos eu estou limpo, pela graça de Deus. Mas eu usei drogas até os 32, por aí. Até os 32. Me afundei, depois conheci drogas mais pesadas, como crack, tudo. Mas imagina, dos 12 aos 16, você imagina um menino de 15 anos de idade dizendo: qual é o seu maior sonho? Eu dizia assim: meu maior sonho era ver minha mãe e meu pai juntos de novo. Meu maior sonho era ver minha mãe e meu pai juntos de novo.
com 15 anos, já é um rapaz, né? Já é um homem praticamente. Mas meu sonho era esse, não tinha outro sonho. Meu sonho era ver meus pais juntos. E era impossível ver meus pais juntos novamente. E eu fui entendendo aquilo, fui colecionando relacionamentos, porque para mim era um troféu. Cada menina que eu ficava era um troféu. E nada me bastava. Esse buraco, esse vazio enorme que ficou na minha vida, dessa separação, da falta de carinho do meu pai. Meu pai nunca me abraçou, me beijou, me disse: eu te amo, meu filho. Hoje, né, eu já ressignifiquei, já fui lá com ele, já abracei meu pai, fiz até um vídeo, uma carta, que eu li essa carta no Dia dos Pais. Isso faz somente 2 anos. Somente 2 anos. Não existe tempo certo para a restauração. Tem pessoas bem mais velhas que eu, tem pessoas bem mais novas que eu, mas não existe tempo certo para você restaurar, para você pedir perdão, para você perdoar, para você ressignificar, porque é uma jornada, Aceitar Jesus é o primeiro passo. Mas aí eu descobri que tinha tanta coisa para ajeitar, tanta coisa para me perdoar, sabe? Dos 12 aos 16 anos, quantas pessoas eu machuquei, namoradinhas, machucava, ficava, abandonava, dizia que queria namorar. Na minha cabeça, eu sabia que as meninas só queriam fazer algo a mais em relação ao sexo se fosse namorado. Então, se eu desse um beijo, eu já pedia para namorar. E 2 semanas depois, eu estava dizendo tchau. E a menina ficava destruída e eu ia para outra. E aquilo ali era uma forma, para mim, na minha cabeça, era uma forma de me proteger, porque eu não queria viver aquilo que meu pai viveu. Eu não queria ter um relacionamento sério para depois acabar como o relacionamento dos meus pais acabaram. Uma briga gigante, e depois o filho para lá, e depois a mãe para um canto, o pai para o outro. E minha mãe voltou para São Paulo e eu só via minha mãe uma vez por ano. E toda essa questão da sexualidade já vinha destoada, já vinha completamente deturpada dos meus pais. Meu pai dizia que quando eu ficasse maiorzinha ia me levar no cabaré. Graças a Deus que ele nunca me levou, porque ele nem aparecia. Mas a minha mãe aparecia uma vez por ano. E a primeira coisa que ela fazia era comprar um engradado de cerveja. Eu com 14 anos, a gente começava a beber e ela começava a falar de sexo. Falar dos relacionamentos dela com outros homens. Ela assistia filme pornô comigo. Eu, ela e o meu irmão mais velho. Então, eu estava completamente contaminado. Ao mesmo tempo usando drogas, ao mesmo tempo meu pai distante, ao mesmo tempo problemas no colégio. Claro, eu era o rebelde do colégio, vivia brigando, vivia me agarrando com as meninas no colégio. E quando meu pai chegava, dizia assim para a diretora do colégio: ele brigou, mas ele tem que se defender mesmo. Ele estava agarrado com a menina, era mulher ou era homem? Aí, era uma mulher. Então ele está certo. Então ele me defendia, isso ia enchendo meu ego cada vez mais. Eu ia me sentindo poderoso quando eu estava dentro de uma gangue. Então ali eu comecei a me autoafirmar, porque até os 12 anos eu apanhava, eu sofria bullying, eu fiz cocô nas calças no colégio, eu chorava, eu chegava em casa chorando. Quando eu comecei a usar droga, a entrar nas gangues, pichar muro, né? A polícia me deixando em casa,
Então eu comecei a me achar poderoso. Isso estava tudo errado. Até os 16 anos, eu tive um relacionamento com uma menina e ela apareceu dizendo que estava grávida. E quando ela apareceu lá em casa dizendo que estava grávida, eu falei mais uma vez, do mesmo jeito que eu falava para todas as outras: o problema é seu. Porque eu não sei quantas pessoas você ficou. Na minha cabeça vinha direto aquela cena do meu pai com a minha mãe. Meu pai dizendo que ela tinha traído, eles brigando, ele puxando um revólver e o revólver apontado para mim. Na minha cabeça latejava aquilo. E eu dizia: não, o problema é seu, eu não sei quantas pessoas você ficou. E ela saiu, bateu a porta e disse que nunca mais iria me procurar. Eu conheci minha filha com 8 anos de idade, através de uma intimação judicial. Eu conheci minha filha. Hoje, a minha restauração, que eu estou fazendo e tento fazer a cada dia, é com a minha filha. Ela já é uma mulher, né? 27, 28 anos já. E ela também sofreu com isso. E eu espero que com a glória de Deus a gente quebre esse padrão, sabe? A gente quebra esse padrão, porque o meu avô era alcoólatra, abandonou minha avó. Meu pai, alcoólatra, bebendo cachaça, abandonou minha mãe. Eu me separei da mãe do meu filho do mesmo jeito. Eu abandonei minha filha do mesmo jeito. E eu, com a glória de Deus, acabou aqui devido à restauração que só Cristo Jesus pode fazer. E que Ele está fazendo nesse exato momento no coração de cada um aqui. Eu tenho certeza absoluta que Ele está fazendo a restauração. Não importa se você foi abusado, porque assim, o abuso não é só físico, ele é psicológico. E eu sofri. Não, se alguém faz sexo na frente de uma criança, isso é abuso. E eu sofri. Quando eu apanhava, já apanhei de fio de cobre, né? Mas não adiantava. E a minha avó dizia: vá pegar o cinto para você apanhar. Aí eu ia lá, botava 2 calças compridas, né? E isso foi me marcando. Eu aprendi querendo me dar bem. Cresci querendo me dar bem em todas as situações. Dos 12 aos 16 anos, eu roubava para usar drogas. Eu roubava os livros, ia vender lá na Praça do Ferreira. Os livros dos meus colegas que eles compravam novos. Os meus eram usados, os deles eram novos. Eu roubava e ia vender na Praça do Ferreira para usar droga. Então, foi toda uma sequência de crimes, de distorções, de perversões sexuais, de drogas, de gangues, tudo causado por um momento de dor profunda, que é a separação dos pais. A paternidade é tão importante na vida dos homens, das mulheres, mas, repito, tudo pode ser restaurado. Hoje eu abraço meu pai. Hoje minha mãe já faleceu, mas eu abraço ela simbolicamente. Já fiz minha restauração simbólica. E hoje faz 12 anos que eu não uso mais drogas, eu não bebo mais, eu não fumo mais. E olha que eu fumava tudo. Crack, misturava coisas no cachimbo, fumava tudo, tomava todos os tipos de drogas, tudo que você possa imaginar. Tudo, de cola de sapateiro, a LSD, êxtase, cocaína, maconha, tudo. E aí o crack foi o fundo do poço. Fui internado por 3 vezes, mas hoje estou aqui. E é uma honra estar aqui falando para vocês, uma honra. Esse ministério é uma bênção, pessoal. É uma bênção. Às vezes as pessoas não valorizam, sabe? Eu fico pensando nas pessoas que não vieram, eu fico com tanta pena. Assim, poxa, eu queria tanto que todos estivessem aqui. Aproveitem cada segundo. A
cada momento que vocês escreverem, porque Deus restaura. Muito obrigado pelo silêncio. Pode parar de gravar.